É a inversão total das coisas. Ela investe primeiro em iPhone, capacitações técnicas, muitas, o que eu acho bom, acho importante, mas só isso não traz clientes. Ela investe num espaço, reformas, equipamentos. Aí eu pergunto para ela, sabe atrair cliente? Não sei. Eu posso trazer uma dica, alguma coisa, mas uma diquinha não vai resolver a vida dela, cara. Aí eu falo, mano, essa pessoa ela inverteu completamente tudo. Ela deveria investir na mentalidade depois fazer tudo isso. Mas se inverte as coisas a todo momento. Comprar um iPhone é bom, vai deixar suas fotos boas, vai. Mas é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari sem tirar sua habilitação primeiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast 5x22. Nesse podcast eu trago aulas e sacadas para você, profissional da beleza ou tatuagem, faturar o seu 5x22. O que é 5x22? 5 dígitos de faturamento no mês, isso é mais de 10 mil reais por mês, trabalhando 22 dias. Eu sou Humberto Cristóvão e o tema do episódio de hoje é: dá para faturar um 5x22 em qualquer local de atendimento? Vamos lá, antes da gente explanar isso daqui, é muito importante a gente se colocar no contexto de cada um de vocês. Quais são os tipos de locais de atendimento que existem? Vamos lá, os diferentes tipos são a domicílio, tem gente que atende a domicílio, tipo o famoso delivery, onde a pessoa vai até a cliente na casa dela, no trabalho dela, faz o atendimento e vai embora. Qual que é a questão aqui dessa modalidade? É que essa profissional ela tem que se deslocar, então ela gasta tempo até essa cliente, porém, qual que é o ponto positivo? Ela traz comodidade para essa cliente vai ser atendida em casa. Tem muita gente que atende a domicílio que pensa, é a pior das coisas, é vergonhoso e tudo mais. Mas se você parar para pensar por um lado, o iFood é uma renovação, por quê? É uma inovação, por quê? Porque o alimento vai até o cliente, ele nem precisa ligar por um aplicativo, enfim. E isso é uma inovação, isso traz conforto. Da mesma forma, esse tipo de atendimento também traz conforto, só que tem os pontos negativos pro profissional, que ele tem que se deslocar, ele gasta tempo, gasta passagem ou gasolina, alguma coisa do tipo, né? Outro tipo de atendimento, em casa, sem espaço próprio. Você não tem um espaço próprio de atendimento e aí você improvisa na sua casa, como por exemplo no seu quarto, na sua sala, enfim. E você está lá atendendo seus clientes, na sua garagem, enfim. Outro tipo de local de atendimento, em casa mesmo, só que com um espaço próprio, mas não privativo. Você tem lá seu espaço na sua casa, seu local de atendimento, só que tem que passar por dentro da tua casa, alguma coisa do tipo, existe alguma situação não muito confortável. Então existe o espaço próprio, mas é dentro de casa. Outra situação, estar em casa com espaço privativo. Então você tem um espaço privativo na sua casa onde é independente, a cliente muitas vezes ela entra em um portão separado ou dentro do seu quintal, mas ela não passa por dentro da sua casa, não vê nenhuma janela nem nada, então um espaço privativo. Outro tipo de atendimento muito comum, local de atendimento, aluguel de sala ou cadeira dentro de algum espaço. Então é aquele profissional que tem uma sala alugada ou uma cadeira, paga um valor fixo e está lá dentro daquele espaço atendendo, agenda seus próprios clientes, faz a sua própria agenda, trata com os clientes e o espaço é apenas um local onde está alugando o espaço, certo? E aí a gente tem também, dentro de um espaço, recebendo comissão. Então, muitas vezes o espaço traz clientes para esse profissional, ou esse profissional também pode trazer clientes para si próprio. E aí, dependendo da questão aqui, a comissão é maior para o profissional ou menor. Eu sempre costumo dizer que quando você traz clientes, você tem uma certa vantagem em cima do espaço, então é claro que você tem que ganhar mais. Eu até recomendo muitas vezes que você tenha um espaço, um aluguel fixo, um aluguel de cadeiras, se você é a pessoa que traz clientes. Você não precisa pagar necessariamente um comissionamento para esse espaço, tá? Aí a gente tem o que também? A gente tem a pessoa que trabalha dentro de um espaço, recebendo comissão ou sendo um funcionário CLT do espaço. Então ela tem um valor fixo, às vezes uma comissão mais baixa, porque tem esse valor fixo, e trabalha dentro de um espaço, tá?
Aí a gente também tem espaço próprio, pessoas que têm o seu próprio espaço para atender, né? Só que existem algumas categorias aqui. Você tem o espaço próprio com um local de muita visibilidade, um grande centro, alguma coisa do tipo. Qual que é a desvantagem aqui? Os aluguéis são mais caros, mas você tem mais visibilidade de pessoas. O que eu coloco também como não uma vantagem tão grande, porque você atinge qualquer tipo de cliente, não é só aquele cliente que é seu fã, que te admira, enfim, é qualquer cliente. Então, muita gente que busca preço, a qualidade do cliente aqui não consegue ser trabalhada por causa do marketing de placa para rua, mas é um potencial local onde vai ter muita possibilidade de atendimento, mas tem alto custo e muitas vezes não dá para trabalhar com o preço que quer se não trabalha com marketing de 3 etapas, coisas que eu abordo nesse perfil. Então a gente tem espaço com muita visibilidade, espaços sem visibilidade nenhuma, espaços sem placa para rua. Será que funciona? Eu, particularmente, nunca tive placa para rua, sempre funcionou. Tenho alunos que nunca tiveram placa para rua, sempre funcionou. Vantagem, você não atrai qualquer tipo de cliente, você não tem certas encheções de saco com clientes que não valorizam o seu trabalho, enfim, ter que parar muitas vezes para dar atenção para pessoas que ainda não sabem sobre o seu trabalho, aí você tem que explicar e tudo mais, quando isso pode ser feito de uma forma mais automatizada na rede social e com um cliente que tem mais qualidade. Isso é um assunto para um outro episódio, mas existe essa questão, tá? Então, local com muita visibilidade, local sem visibilidade, sem placa para rua. Aí tem a questão do bairro também, né? Bairro muito simples ou bairro mais afastado, cidade pequena, tipo interior, comunidade ou as chamadas favelas. Zona de risco também tem a questão de uma pessoa que trabalha num local onde é muito perigoso e as clientes não vão até esse local, né? Tem uma certa dificuldade, só atende clientes locais. Então, basicamente, essas são a maior parte das realidades. Se você está diante de uma realidade um pouco diferente, até te recomendo, manda nos comentários aqui, que a gente pode até gerar uma discussão sobre isso, tá bom? E vamos lá. Como que eu comecei? Qual foi a minha realidade, né? Se vocês conhecem um pouco da minha história, da história da Letícia, a gente bateu 5x22 nível 2 no primeiro ano fazendo marketing. Como que a Letícia começou? Vamos lá. Um ano antes, ela trabalhava numa franquia de sobrancelhas, onde tinha atendimento no shopping e ela era uma funcionária CLT. Ela nem tinha comissionamento, se eu não me engano, até tinha uma porcentagem, mas era abaixo de 1%, era uma parada assim muito baixa mesmo. Então ela tinha lá um salário mínimo e ela atendia, ela sozinha, com design de sobrancelhas e algumas coisas, ela conseguia levantar R$10.000 por mês para o espaço. Foi daí então, inclusive, que surgiu a questão do 5x22. Eu falei para ela, pô, se você consegue fazer 10 mil sozinha aí, você conseguiria fazer por conta própria. Enfim, o que acontecia nesse local? Ela estava sofrendo com alguns problemas, né? O chefe, ele não era muito legal. A questão não era a franquia, a questão era o franqueado, ele não era muito legal, atrasava pagamentos, não valorizava como deveria, ainda tratava mal, junta um monte de coisas e ela saiu. Enfim, em outro momento, no episódio 1 eu conto mais detalhes dessa história. Se você quiser saber um pouquinho mais, vai lá no episódio 1 que eu abordo um pouquinho mais disso. Mas basicamente ela saiu. E aí, o que ela fazia quando ela saiu? Ela atendia a domicílio e ela atendia no quarto dela. Então, basicamente, ela tinha uma cama que ocupava quase todo o quarto e aí ela colocava uma cadeira lá, um travesseiro, deitava a cliente e fazia design de sobrancelhas. Era isso que ela estava fazendo. Detalhe, ela começou a faturar mais ou menos parecido com o que ela faturava na franquia. O salário mínimo, R$1.000 e poucos, na época era mais ou menos uns R$1.000 o salário mínimo. Ela estava faturando isso dentro do quarto dela e atendendo a domicílios. E aí, o que a gente fez? Né? Ela estava grávida, a gente alugou uma casa, a gente abriu mão da sala, a gente só tinha o quarto, basicamente, a sala no meio da casa e a cozinha do outro lado. Então, basicamente, a gente dividiu nossa casa no meio, em 3 partes, na verdade, né? Para eu poder passar para a cozinha, eu tinha que passar pelo local de atendimento, enfim. E aí ela atendia na sala e eu cuidava da Lara no quarto enquanto ela estava trabalhando. Quando ela trabalhava, eu trabalhava com o que eu fazia de marketing, enfim. A gente fazia isso. E aí a gente escalou, a gente alugou um espaço, deu muito certo ali naquele espacinho mesmo, uma casa de corredor, dentro de um bairro bem simples de Itaquaquecetuba, a gente conseguiu escalar, chegar ao nosso primeiro 5x22, foi aí que
Veio a questão da meta, se ela faturava 10 mil lá no espaço, ela começou a faturar 10 mil para ela, através do quê? Através de marketing, um bom trabalho, e a gente alugou um espaço. Posteriormente, hoje em dia, depois de mais ou menos uns 5 anos com esse espaço aberto, faturando acima de 20 mil reais, a gente veio para Lisboa, Portugal. E aí a gente pode colocar o nível 3 mais do que 20 mil reais, tanto pela moeda quanto pela quantidade de clientes, que aí no segundo mês ela já estourou as metas. Tudo isso aconteceu por quê? 2 habilidades base que eu sempre abordo para vocês. A habilidade de fazer um bom trabalho e a habilidade de vender esse trabalho com alta percepção de valor. Enfim, no estudo de caso aqui que eu trago da Letícia, que eu trouxe brevemente para vocês, você vê que ela passou por muitos desses tipos de locais de atendimento que eu abordei aqui. Ela trabalhou no CLT, ela trabalhou a domicílio, ela trabalhou no quarto, na casa, né, que a gente tinha alugado, no meio da casa, né, na sala, atendeu no quarto dela. Montamos um espaço, ficamos muito tempo com esse espaço, depois viemos para Lisboa. Detalhe, esse espaço ele começou como? A gente não tinha nem dinheiro para reformar e tudo mais. Ela começou atendendo lá onde é a recepção, a gente tinha alugado um sobrado, e ela estava atendendo na recepção, enquanto isso a gente estava reformando atrás, colocando ar-condicionado, essas coisas, com o dinheiro que ia circulando lá conforme ela ia atendendo. Então foi alguns meses para esse espaço começar a se adequar, depois de alguns anos que a gente fez uma reforma, colocou piso, enfim. A gente foi escalando para fazer isso acontecer. Então, qual que é o tema do podcast? Dá para fazer 5x22 em qualquer lugar? Dá para fazer 5x22 em quase qualquer lugar, mas o fato é o seguinte, o 5x22 é a meta que eu prego aqui para vocês, que eu coloco aqui como uma meta interessante para você, digamos que montar uma carreira interessante. Afinal, faturamento é igual a oxigênio para uma empresa, então quando você tem oxigênio, você respira, você tem condições de fazer mais coisas. Então a meta que a gente coloca aqui é o 5x22, certo? Dá para bater o 5x22 em qualquer lugar? Não exatamente. Mas é possível você escalar a tua carreira para chegar no 5x22. Muitas vezes nesse lugar que você está atendendo agora, muitas vezes em um outro lugar que você vai ter condições de alugar, de ter, enfim, de estar trabalhando quando você tiver notoriedade, quando você tiver dinheiro. Por exemplo, a Letícia. Vamos colocar o estudo de caso dela. A melhor forma de aprender sobre algo é com quem fez, analisando biografias, enfim, por isso que eu gosto de trazer muito estudo de caso de alunos, de quem eu tenho contato, porque assim a gente tem mais inteligência do caso por si só. Então a Letícia ela começou na franquia, dava para bater o 5x22 na franquia? Ela até fazia, mas ficava tudo para franquia. Ficava tudo por franqueado, na verdade, né? Então, de nada adiantava o 5x22 dela, que inclusive eu nem contava, mas eu acabei de parar para pensar, realmente, ela fazia um 5x22 lá, que na verdade era um 5x15, porque ela trabalhava dia sim, dia não, então dá 15 dias por mês, era menos do que 22, ela fazia 10 mil. Pra você ter uma ideia, as pessoas faziam fila lá na franquia para fazer sobrancelhas com ela. Isso aqui levanta um ponto, qualidade de trabalho. Detalhe, ela fez um curso de sobrancelhas. Do curso de sobrancelhas, ela já arrumou um emprego nessa franquia antes de terminar o curso e ela já... Não, minto, ela terminou o curso, né? Porque é um curso rápido, só que ela tinha 3 parcelas. Na segunda parcela, ela arrumou esse emprego e ela já pagou o curso com essas parcelas aqui, com o salário dela da franquia. Mas, basicamente, ela começou lá, era o que ela não tinha muito dinheiro, não tinha muitos recursos, o pai dela pagou a primeira parcela do curso e ela conseguiu pagar o restante. Então você vê que ela começou do absoluto zero, no local simples, ela morava em Itaquaquecetuba, entendeu? E aí, a partir daí, ela ganhou experiência, atendeu muita gente, entra aquela questão que eu falei do bom trabalho, ela não era uma pessoa assim, fora da média, fora da curva, ela tinha acabado de aprender, mas ela tinha capricho, determinação. Ela sempre estava estudando, sempre estava acompanhando outros profissionais. Com isso, ela entregava um trabalho acima da média. Que basicamente, o que você tem que fazer para entregar um trabalho acima da média? Ser uma pessoa que faz acima da média, o que não é, de verdade, muito difícil. A maioria das pessoas não tem a dedicação que deveria. Então ela se dedicava, ela se comprometia, fazia o que as outras não faziam, tinha o capricho que as outras não tinham. Conclusão, ela fazia um bom trabalho, todas as pessoas lá na franquia já queriam fazer sobrancelhas com ela. Enfim, teve todos aqueles problemas. Quando ela parou de atender lá,
as amigas dela, as pessoas que ela estava no ciclo de amizade, as pessoas do bairro, o boca a boca, já fez ela ter um salário mínimo de atendimento. Só que lá ela estava limitada. Ela estava na casa, no caso da mãe dela, no quarto dela, atendendo a domicílio, ela não tinha tanto tempo de locomoção, então era possível naquela realidade bater mais de 10 mil? Era um pouco complicado. Levando-se em consideração que ela nem fazia marketing ainda, então era bem complicado, vivia do boca a boca. Para escalar e chegar nos 10 mil só no boca a boca é um pouco difícil, é um pouco demorado, em muitos casos é até meio impossível, meio complicado, né? Eu não gosto de usar a palavra impossível, mas é meio complicado, né? Sem uma atração de marketing, alguma coisa do tipo, estratégia de precificação, enfim. E aí também tem um limite, você não consegue cobrar certos valores de acordo com o local que você está atendendo. Você não consegue bater de frente, por exemplo, com os profissionais que cobram mais caro atendendo no seu quarto com a sua cama. É possível? Sim, é possível. Você tem um trabalho acima da média e tudo mais, é possível, mas é muito difícil de vender, porque o local também conta. Só que eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, que o local conta, porque eu não quero que isso sirva de muleta para você. Tem muita gente que usa coisas de muleta. Por exemplo, o local conta e é difícil na minha região e não sei o que, não sei o que. Não. Como eu mostrei o estudo de caso da Letícia, em Itaquaquecetuba ainda, na mesma rua, no bairro do Aracaré, se você quiser pesquisar onde é um lugar muito simples, é uma região, digamos que periférica. E aí a gente alugou uma casa na mesma rua, era uma casa onde tinha a casa do proprietário em cima, a nossa casa embaixo, tinha um corredorzinho para entrar, um portãozinho, a cliente descia, enfim. Dentro dessa realidade a gente chegou no 5x22. Dentro da franquia? Sim, mas o dinheiro não era dela. Na casa da mãe dela, com atendimento a domicílio, ela chegou, era meio complicado por causa do tempo e tudo mais, mas era um degrau. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, você está na fase de atender a domicílio, é um degrau para você chegar no seu 5x22. De repente você consegue chegar a 2, 3, 4 mil atendendo a domicílio, atendendo na tua casa, mas aí a tua carreira está pedindo a escala, a tua carreira está pedindo para expandir. Então é muito importante ter essa leitura. Tem gente que quer expandir na hora errada. Eu vou abordar mais sobre isso nesse episódio. Não dá certo, entendeu? Então tem que ter o momento certo de expandir. E se você pegar dentro de um contexto, quando a gente expandiu para chegar no nosso 5x22, eu entrei na parada. Eu comecei a fazer o marketing junto com ela, tráfego pago, e mais pessoas começaram a conhecer ela. É diferente de uma pessoa que, vou alugar um espaço aí, vou montar e tal, e aí ela não consegue clientes, né? Então, existem outras questões aqui envolvidas, e é isso que eu estou abordando aqui, tá? Humberto, algum aluno seu fez isso, né? Porque você estava junto com a Letícia, você entendia de marketing, tal. Então, para ela deu certo. Eu trago alguns estudos de caso para a gente analisar aqui. Por exemplo, a minha aluna Noemi, ela trabalha com sobrancelhas também. Ela atende em lugar simples, inclusive em Itaquaquecetuba também, até hoje. E ela é 5x22 nível 2, mais de 20 mil de faturamento no mês. E, cara, quando a Noemi começou, ela gravou uma entrevista comigo. Ela começou atendendo literalmente em banheiro de ótica. Ela trabalhava numa empresa, não lembro o que ela fazia, se era vendas, acho que era venda de cursos, telemarketing, não me lembro exatamente o que ela fazia. Basicamente, ela aprendeu a fazer ela aprendeu a fazer sobrancelhas. E aí ela começou a fazer sobrancelhas nas óticas, nas pessoas que ela conhecia, para pagar o ônibus Pássaro Marrom. Quem é de São Paulo sabe, eu não sei se Pássaro Marrom é nível de Brasil, mas basicamente é tipo um ônibus mais chique, digamos assim, com ar-condicionado, poltronas confortáveis, só que a passagem dele é mais cara. Então ela tinha que pegar aí 2 horas e meia de transporte de metrô, de trem lotado até a casa dela, de Itaquaquecetuba, trabalhando no centro de São Paulo. Ela pegava o Pássaro Marrom, que vinha com mais tranquilidade, e ela fazia sobrancelhas para isso, para pagar o Pássaro Marrom. E isso foi ganhando um certo destaque. Ela começou a atender bastante mais do que ela imaginava. E aí o noivo dela falou para ela, olha, é legal você montar um espaço, alguma coisa do tipo. E ela começou a atender em casa também. Detalhe, na casa dela, do lado, a mãe dela fazendo comida e ela com um pano, literalmente um pano de cortina
lá na sala. Isso ela me conta lá em entrevista. Bateu, não exatamente lá, ela bateu 5 por 22, mas ela conseguiu projetar, sair da empresa, se dedicar na questão das sobrancelhas, micropigmentação, posteriormente ter um espaço. Hoje em dia ela tem equipe, tem um espaço, leciona cursos, uma carreira de sucesso na micropigmentação. Em outra área, Rafaela Ionara. Rafaela Ionara, ela começou muito simples também. Ela é uma cabeleireira, quem quiser dar uma olhada, @Rafa Ionara. A Noemi eu não me lembro, acho que é @Noemi Lodeto, não me lembro exatamente, é Noemi Lodeto, se eu não me engano. A Rafaela é Rafa Ionara, eu lembro do arroba dela. E, como que ela começou? Ela começou lá, adolescente, com seus 14, 15 anos, fazendo cabelo a domicílio. Então ela carregava uma mala lá da Nike, bem pesada, cheia de secador, cheia de coisa para cabeleireira, que atende a domicílio é meio complicado. E ela ia até a cliente. Posteriormente, ela alugou uma sala dentro de um espaço, uma cadeira, né? Começou a atender. Depois, logo, ela montou o espaço dela dentro de uma casa pequenininha, tudo mais. Ficou pequena, ela montou um espaço num sobrado. Foi quando eu conheci ela, né? Ela já estava com faturamento significativo, mais ou menos uns 20 mil de faturamento, 18, 20 mil. E aí ela montou o novo espaço, que é o espaço atual dela, bem chique, inclusive nem placa para rua tem, fica no andar de cima. E só sabe do espaço dela quem vem através do marketing, para você ver o poder disso. Conclusão, 5 por 22 nível 3, acima de 40 mil, tendo picos aí de 60, 70 mil reais de faturamento. Sendo na onde? Local simples também, rua de bairro, local simples. Entendeu? Então, o exemplo da Rafaela é muito clássico para você ver que ela começou lá de baixo também. Se você acha que é difícil para mim chegar no 5 por 22, ela começou de baixo. Ela começou atendendo a domicílio, só que ela soube escalar a carreira dela. Tá entendendo? Não só em melhorar espaço, essas coisas, mas também a questão de evoluir tecnicamente, cursos, técnica, capacitação e a habilidade de vender o trabalho dela com alta percepção de valor. Muita gente falha nisso daqui, em não investir em marketing, não investir em saber vender o seu trabalho com alta percepção de valor e aí não consegue fazer essa escalada, né? Outro exemplo, a Selma. A Selma, minha aluna cabeleireira também, atende em São Mateus, periferia de São Paulo, 5 por 22, nível 1. Inclusive, eu tenho uma entrevista marcada com a Selma na semana que vem. Ela bateu 5 por 22 dela há uns 2 meses atrás, mais ou menos, 3 meses, não me lembro exatamente. E em São Mateus. Local, inclusive, que pode até considerar meio que zona de risco, entre aspas. Um local onde as clientes têm um certo receio de ir e tudo mais. É um local perto de comunidade. Então, ela já está pensando até em escalar, trazer o espaço dela para um local mais no centro de São Mateus, enfim. Mas é uma pessoa que prova aqui que dá para bater um 5 por 22 em local simples e em local humilde, sim. Muita gente cai nessa de, no meu bairro as pessoas não pagam o valor, não sei o quê. A questão não é essa. A questão é que você não sabe fazer o seu trabalho ser visto como uma prioridade para essa pessoa. Se você olhar bem, seja em qualquer bairro, periferia, tem gente com iPhone. Você tem um celular. Esse mosquito aqui, sai daqui. Você tem um celular. Você tá me vendo porque você tem um celular. Quantos carros tem aí? Quantos carros novos? Quantos carros acima de 30, 40, 50 mil tem por aí? Ué, as pessoas não têm 30, 40, 50 reais para pagar um design de sobrancelhas com você? Claro que tem. Então, é tudo uma questão de prioridade e de você saber vender o seu trabalho com alta percepção de valor. Essas pessoas, elas gastam dinheiro em balada, compram uísque, camarote, arruma cabelo, se veste bem, enfim. Todo lugar tem pessoas que querem se vestir bem, querem estar bem e beleza é uma prioridade. Beleza é algo que, uma das profissões que mais crescem, uma das coisas que sempre continuam crescendo mesmo em momentos de crise, tá bom? A Selma é um exemplo disso, Rafaela, Noemi, a Letícia, Suelane, cidade de interior, cidade de José Bonifácio, que inclusive eu pensava que era a zona leste de São Paulo, mas não, é uma cidade do interior de São Paulo, ela é cabeleireira, né? Para muita gente que fala, cidadezinha pequena, dá para bater 5 por 22?
dá para bater um 5x22. Ela é 5x22 nível 1 como cabeleireira em cidade de interior. São alguns dos exemplos aqui que eu trago para você ver que em diferentes locais, em diferentes situações, é possível você chegar lá ou iniciar a sua jornada rumo ao seu 5x22. As pessoas muitas vezes elas pensam que é 880, tipo assim, eu não consigo bater um 5x22, não dá. Meu, 10 mil, antes de você chegar nos 10 mil, tenho 1.000, tenho 2.000, tenho 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Tá entendendo? Então, existe uma escalada aqui. De repente você não chega até os 10.000, vamos colocar um exemplo de uma manicure. Manicure é complicado, sozinha não dá para chegar nos 10.000. Se ela é nail designer, alongamentos, ela consegue fazer. Manicure geralmente chega nos 4, trabalhando bastante 5.000, o que ela pode fazer? Ela pode contratar alguém e aí bater os 10.000, tá entendendo? É um clássico exemplo de que escalando dá para chegar lá, dando aulas, virando uma nail designer. A mesma coisa para profissionais que estão começando lá na sua casa, estão começando a domicílio, estão com um trabalho, um emprego, alguma coisa do tipo. Tá bom? Humberto, qual é o melhor momento e local para começar a minha jornada rumo ao meu 5x22? Aí eu digo para você, depende das suas condições iniciais. Se você não precisa começar muito simples, o que eu recomendo para você? Aluga uma cadeira, aluga uma sala, aluga uma sala dentro de um espaço, algo pequeno. Para quê? Para você diminuir riscos. É sempre interessante você escalar aos poucos. Quando você monta um negócio muito grande, sem ter experiência, sem saber como fazer, sem atrair clientes, por mais que você tenha dinheiro, muitas vezes o risco é grande. Então eu recomendo que você monte algo pequeno, prova que aquilo é possível para você, entendeu? Faz o MVP. O que é o MVP? Mínimo produto viável. É tipo uma amostra. Você tem dinheiro para investir em algo grande? Tudo bem, investe em algo pequeno primeiro. Trabalhe um ano lá. Prova dar certo para você mesmo, para você mesma. E aí você expande. Isso é o que eu te recomendo, tá? Muita gente atropela as coisas e é complicado. Quer montar um espaço super luxuoso e... enfim, não sabe nem marketing, não sabe nem atrair clientes, nem trabalha bem ainda. Complicado. Entendeu? Só o espaço não garante nada não, tá bom? Para você que não tem recursos, o que eu recomendo? Segue os passos. Grava essa frase. O sucesso deixa pistas. Como modelo de sucesso, a gente está colocando aqui o 5x22, porque o sucesso é algo muito subjetivo. Então vamos colocar essa meta aqui, 5x22, os mais de 10.000. Para muitas pessoas isso é pouco, para muitas pessoas isso é muito, mas o fato é, vamos colocar aqui como uma meta a ser atingida. Se a gente pegar o exemplo da Selma, da Rafaela, da Letícia, da Suelane, enfim, o que a gente pode ver nesses estudos de caso? Muitas delas começaram a domicílio, muitas delas em bairro pequeno, entendeu? Um exemplo aqui de uma pessoa que começou com comissão e está até hoje com comissão, inclusive, a Verônica Nascimento. A Verônica Nascimento, ela é 5x22 nível 2, ela paga comissionamento para um espaço, entendeu? Por opção própria, ela não quer ter o espaço dela, só que ela atrai as clientes dela, ela está montando a equipe dela, ela que atende as clientes dela no WhatsApp e tudo mais, enfim... E ela fatura mais de 20.000, ela paga uma porcentagem pequena pro espaço, porque ela traz clientes, ela faz tudo isso, 5x22 nível 2, tá entendendo? Então é possível começar de todos os lugares, de todas as situações. E uma coisa que eu digo para você, o que vale mais? Começar logo ou esperar as condições ideais? Aqui tá uma problemática aqui. Tem gente que fica esperando, a melhor condição para começar, o melhor cenário para começar, vou juntar um dinheiro para poder começar. Só que eu vou te falar uma coisa, quem vive no mundo ideal não conquista nada na vida real. Quem vive no mundo ideal não conquista nada na vida real. A vida real é cheia de imprevistos, é cheia de possibilidades. Você quer a coisa mais previsível que existe na vida? É o imprevisto. Os imprevistos eles vão acontecer, todo mundo sabe, mas as pessoas não se preparam. E nesse caso, o quê? A pessoa fica esperando o mundo real, e não existe mundo real. E aí ela não começa. Quando você começa logo, você ganha tempo. A qualidade ela só vem com prática.
Bom marketing só vem com prática, experiência só vem com prática, com tempo. Então começa logo, não perde tempo, não fica esperando o melhor momento. Abaixa o ego um pouquinho, começa. Tem muita gente começando mais embaixo do que você agora e tendo muito mais resultados. Por quê? Porque são pessoas que fazem o que tem que ser feito. Olha só, um exemplo aqui. Eu não estava encontrando tempo para minha rotina de exercícios. Eu gosto de jogar futebol e eu percebi que eu estava perdendo performance no futebol. Eu não estava conseguindo ter uma performance boa, meu salto não tá bom, eu sou goleiro, então eu preciso ter um salto bom, preciso ter resistência de levantar, cair, levantar, cair. Tem gente que pensa que goleiro não precisa ter muito preparo físico, mas sim, tem que ter um preparo físico bom. Então, o que eu pensei? Falei, eu não estou conseguindo adequar o esporte à minha rotina, o treino à minha rotina. Tô ficando sedentário, tô ficando cansado fácil, não tô conseguindo acompanhar a minha filha, cara. Algo precisa ser feito. E aí a minha esposa, ela me deu um start muito legal de um programa de treino que ela tá fazendo. Eu falei, cara, eu vou aplicar isso na minha vida. Que é o quê? É eu colocar a vida de exercícios dentro da minha vida cotidiana. Então, o que eu estou fazendo desde agora? Eu comecei a fazer isso, a dica foi essa. Toda vez que você vai no banheiro, você faz 10 agachamentos. Falei, cara, interessante. Comecei a fazer, falei, legal. Percebi que só isso já me deu uma resistência melhor. Eu vou ser mais além. Eu vou fazer alguns exercícios específicos. Agachamento com salto, de 10 eu pulei para 15, de 15 eu pulei para 20. E agora, o que eu estou fazendo nesse exato momento? Toda tarefa que eu vou iniciar nova, por exemplo, vou fazer esse podcast, eu fiz. Quando eu vou terminar esse podcast, eu vou buscar minha filha, eu faço. Quando eu vou fazer uma outra tarefa, eu faço. Que é o quê? Fazer um exercício a cada tarefa que eu estou fazendo. Cara, você não tem noção da melhora que isso me deu em performance, da melhora em disposição, da melhora em, mentalidade. Todo mundo fala que exercício é bom pra tudo e realmente é bom. E eu consegui colocar o exercício na minha rotina sem ter que dedicar um tempo para isso. Claro que o ideal é dedicar um tempo, mas aquilo que eu falo, entre o mundo ideal e o mundo real, viva o mundo real com aquilo melhor que você pode fazer. E eu quero, inclusive, dedicar um tempo de manhã específico para fazer os meus exercícios. E eu ainda vou fazer isso. Mas enquanto eu não encontrei isso na minha rotina, eu coloquei os exercícios como parte da minha rotina. E, conclusão, isso melhorou muito a minha performance em diversas áreas. E por que eu tô te falando isso? Porque é um exemplo claro de começar com aquilo que você tem em mãos e tirar o melhor daquilo que você tem. Se a vida te deu um limão, faz uma limonada. Como eu vi num filme ontem, se a vida te deu um limão azedo, faz algo que se pareça com uma limonada, mas faz alguma coisa. Humberto, onde você vê as pessoas mais errarem na hora de começar a sua jornada rumo ao seu 5x22? Anota aí. Inverter a ordem das coisas, como eu estava falando. Antes de gravar essa aula, eu montei ela para você. Antes de montar, eu estudei. Eu estudei para aprender a montar uma aula. Se a gente for mais profundo, antes de estudar para montar a aula, eu tinha estudado outros métodos, outras formas que até que chegou no que eu tenho hoje. E eu fui fazendo, aperfeiçoando. Essa é a segunda edição desse podcast. Tá entendendo? Eu já tinha feito de outra forma e não está do jeito que eu queria hoje. Eu sei que daqui a um ano vai estar melhor. Mas é fazer com que tenha em mãos e estudar para fazer. Não é querer tirar leite de pedra sem estudar. O principal é aqui, ó, mentalidade. Você quer montar um espaço? Você sabe atrair cliente? Você sabe fazer um bom trabalho? Se você não sabe, faz os dois. Os dois simultaneamente, inclusive. Não adianta você só estudar para ser um bom profissional, isso aqui é obrigação, mas sem conseguir clientes você não chega a lugar nenhum. É muito importante trabalhar os dois simultaneamente. Montar um espaço sem investir tempo e dinheiro nessas duas habilidades é correr risco, é pedir para correr risco. Lembra as duas habilidades base? A habilidade de fazer um bom trabalho, a habilidade de vender esse trabalho com alta percepção de valor. Se você não trabalha os dois, você corre riscos desnecessários na sua carreira, entendeu? Eu consigo vender meu trabalho com alta percepção de valor sem estudar ou só vendo conteúdo gratuito de marketing? A resposta é não.
A resposta é não. Então o que eu estou fazendo aqui nesse podcast? O meu objetivo aqui é abrir a tua mente, trazer sacadas. Sacadas são atalhos que você vai utilizar na sua jornada. Mas não é a jornada como um todo. Ou você acha que eu vou conseguir mudar a tua vida em meia hora, 40 minutos? Eu não vou conseguir mudar a tua vida em meia hora, 40 minutos. Mas eu vou trazer pitadas daquilo que você pode fazer para você mudar a tua vida. Só que depende do teu comprometimento, do teu empenho. Quer um lugar legal? Entra no Agente Escalável. O Agente Escalável tem um passo a passo, tem suporte, tem mentoria, enfim. Eu consigo te ajudar com mais detalhes, mas de qualquer forma não é a jornada como um todo, você tá me entendendo? A jornada como um todo depende de você. Você trilhar, você fazer com que você tenha em mãos. Tá entendendo? Você não tem espaço, vê o que você pode fazer e faça. Tá entendendo? Faça. Capacite-se para chegar onde você quer. Tenha primeiramente uma meta definida e faz com o que você tem em mão. Se você tem um limão, faça uma limonada. Um erro muito comum, a pessoa, ela investe, é a inversão total das coisas. Ela investe primeiro em iPhone, capacitações técnicas, muitas e muitas e muitas, o que eu acho bom, acho importante, mas só isso não traz clientes. Ela investe num espaço, reformas, equipamentos. Aí eu pergunto para ela, sabe atrair cliente? Não, não sei. O que mais acontece? Eu abro inscrições do Agente Escalável, por exemplo, tem gente que fala, é caro, não sei o que, não sei o que lá. Tá bom. Aí passa um tempo, essa mesma pessoa me faz uma pergunta. Aí eu vou ver, Humberto, a pergunta. Humberto, eu montei um espaço, né? Assisti aquelas aulas gratuitas, montei um espaço, isso, aquilo outro, mas eu não estou conseguindo atrair clientes. Eu posso trazer uma dica, alguma coisa, mas uma diquinha não vai resolver a vida dela, cara. Aí eu falo, mano, essa pessoa ela inverteu completamente tudo. Ela deveria entrar no Agente Escalável e depois fazer tudo isso. Ela deveria investir na mentalidade e depois fazer tudo isso. Mas se inverte as coisas a todo momento. Comprar um iPhone é bom, vai deixar suas fotos boas, vai. Mas é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari sem tirar sua habilitação primeiro. Sem saber dirigir primeiro, as chances de você bater são grandes. As chances de você não resolver nada e ficar endividado, com alto risco. Tem muita gente aí que investe em espaço, investe tudo que tem, não investe em capacitação, não consegue clientes, não consegue resultado, não consegue nada. Por quê? Simplesmente porque inverteu a ordem das coisas. Eu não tô aqui para te vender alguma coisa, inclusive nem tá aberta as inscrições do Agente Escalável. Eu tô aqui para te conscientizar da realidade. Essa é a real. Eu consigo cortar cabelo sem fazer um curso para cortar cabelo. Eu consigo, se eu ficar divulgando aí que eu corto cabelo, eu vou fazer umas cagadas aí, vai resolver alguma coisa? Não vai, só vai me queimar. Da mesma forma, postar não é fazer marketing. Montar um espaço todo estruturado não vai te fazer ter clientes. Tá bom? É muito importante. O que eu posso trazer de lição desse episódio? Faça com que você tenha em mãos. Se capacite para você chegar na onde você quer chegar e não use de desculpinhas, falta de condições. Mas eu não sei o que, não sei o que lá, tem gente que é mais favorecida. Eu odeio esse discurso de vitimização, onde a pessoa fala, mas o fulano de tal era mais favorecido, o outro fulano não era favorecido, ele era um desfavorecido da sociedade. Para com essa bobagem foi feita para quê? Para alienar as pessoas, para o governo dominar essas pessoas que ficam usando desculpinhas. Tá entendendo? É claramente para isso. Partidos políticos usam dessa vitimização para quê? Para as pessoas acharem que elas não conseguem nada, para ficar dependendo do Estado, para não fazerem. Então, não caia nesse discurso. Eu trouxe vários exemplos aqui, poderia ter outros exemplos de pessoas que eu nem citei. Por exemplo, a Mari, por exemplo, também começou do zero. Ela atendia lá no final, a mãe dela chamava as clientes lá para a mesa para elas almoçarem juntas. Tá entendendo? Porque tava o cheirinho do feijão lá e ela fazendo cabelo. Começa com o que você tem em mãos e tira o melhor do que você tem em mãos. A Bianca, tatuadora Blackjack. Cara, quando ela começou na Agente Escalável, ela tava numa casa onde ela tinha uma porta falsa, ela tinha vergonha de dizer que ela morava lá, era uma casa simples. De um ano pra cá, ela entrou em junho do ano passado. Ela mudou para 3 espaços, hoje ela tá num prédio comercial. E por quê? Porque que ela fez com o que ela tinha em mãos, cara. Ela fez com o que ela tinha em mãos. Inclusive, ela já me mandou uma foto uma vez, ela já foi catadora de papel, cara.
É um exemplo aqui de uma pessoa que deu certo, entendeu? Quase nível 3 do 5x22. Por quê? Porque faz com que tem mãos, faz o que tem que ser feito, se capacita, não utiliza de muleta a sua situação, a falta de favorecimento. Cara, se você tá de baixo, é aí que você precisa mesmo fazer, é aí que você precisa mesmo se capacitar, é aí que você precisa mesmo fazer acontecer. Tá bom? E eu desafio você a sair do lugar hoje. Vou te trazer 3 passos aqui. Primeira coisa, separa 2 momentos da sua agenda. Anota aí, 2 momentos da sua agenda. Um para estudo de técnica, sem técnica boa você não chega a lugar nenhum. E 2, estudo de marketing. Pode usar esse podcast, sai toda quarta-feira, tá bom? E se você está assistindo esse podcast no momento aqui da imersão 5x22, vai acontecer a imersão 5x22. Ela vai acontecer exatamente que dia? Deixa eu ver aqui para eu não errar. Ela vai acontecer, a gente está em junho, cadê? Julho. Dia 18 de junho, 18, 19, 20 e 21. Anota na sua agenda, são 4 aulas onde eu vou te provar por A mais B que você consegue chegar no seu 5x22. Vou trazer mais estudos de caso, vou trazer aulas que se complementam. No final eu ainda abro inscrições do Agente Escalável com uma condição bem legal para quem participar. Mas só esse evento já vai fazer você olhar a sua carreira de outra forma. Marca na tua agenda, vai lá no link da minha biografia do Instagram, participa desse evento, coloca o seu melhor e-mail, vai lá, você já vai receber um mini curso Perfil Atrativo, estuda, se capacita, tecnicamente e com a habilidade de vender seu trabalho com alta percepção de valor. Nisso eu posso te ajudar, tá bom? Segundo passo, faça modelo e poste fotos boas, não poste fotos ruins. Se você tiver fotos ruins, arquiva do seu perfil, fotos ruins atrapalham, tá bom? Faça um perfil legal, dedique tempo para estudar, monte um perfil legal e terceiro passo, comece no melhor lugar que você tem hoje. Pois essa prática, esse sair do lugar é o que vai fazer a diferença na tua carreira, é o que vai te colocar na sua jornada rumo ao seu 5x22, porque é possível. Para de ouvir baboseira de gente que não é privilegiado, que não sei o que lá. É o melhor momento que a humanidade vive, é onde pessoas estão enriquecendo. Faça a sua parte, tá bom? E assim eu encerro o episódio de hoje do podcast 5x22. Gostou? Curte, comenta, compartilha, isso é muito importante. O podcast 5x22 ficará disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, iTunes, no YouTube e Facebook, tá bom? Toda quarta-feira nós teremos um episódio novo no ar e manda para um amigo que precisa desse conteúdo para sair do lugar também, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço e nos vemos na próxima quarta-feira.